Você já imaginou um técnico, logo depois de uma derrota dolorida, começar a falar sobre um dos maiores rivais do seu clube? Parece loucura, né? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Luiz Zubeldia, o treinador do Fluminense. Depois de perder para o Vasco por 2-1, de virada, no Maracanã, em plena semifinal de Copa do Brasil, ele surpreendeu todo mundo na coletiva de imprensa ao citar o Palmeiras. Mas por que ele faria isso? Qual a estratégia por trás dessa fala inesperada? Fica comigo até o final, porque a explicação é muito mais inteligente e profunda do que você imagina, e vai mudar a forma como você enxerga o futebol. A cena era de frustração. O Fluminense tinha acabado de ser derrotado em casa, no primeiro jogo da semifinal. A torcida estava preocupada, a imprensa já começava a questionar, e o clima era pesado. Qualquer um esperaria um discurso sobre os erros do time, sobre o que deu errado, talvez até um pedido de desculpas. Mas o Zubeldia foi por um caminho diferente. Ele olhou para os jornalistas e, de forma calma e estratégica, trouxe o nome do Palmeiras para a conversa. Na hora, muita gente deve ter pensado: o que o Palmeiras tem a ver com a derrota do Fluminense para o Vasco? E é aí que está a genialidade do argentino. Zubeldia não estava provocando, nem se comparando. Ele estava usando uma das ferramentas mais poderosas da psicologia esportiva: a criação de uma narrativa de superação. Ele lembrou a todos de um fato que, embora óbvio, muitas vezes esquecemos na emoção do momento. Uma eliminatória de Copa não se decide em 90 minutos. São 180 minutos, no mínimo. E para ilustrar esse ponto de uma forma que ninguém pudesse ignorar, ele recorreu a um exemplo emblemático, uma das viradas mais espetaculares da história recente do futebol sul-americano. Ele mencionou a campanha do Palmeiras na Libertadores, quando o time paulista sofreu uma derrota devastadora de 3-0 no jogo de ida e parecia completamente eliminado. O que aconteceu depois? No jogo de volta, em uma noite mágica, o Palmeiras venceu por 4-0 e avançou de forma heróica. Ao usar esse exemplo, Zubeldia não estava falando do Palmeiras em si, mas do que aquela virada representa. Ele estava enviando uma mensagem direta e poderosa para seus jogadores, para a diretoria e, principalmente, para a torcida do Fluminense. A mensagem era clara: calma, ainda não acabou. Ele estava dizendo que, assim como um gigante do futebol brasileiro, conseguiu reverter um placar quase impossível. O Fluminense também tinha condições de virar o jogo contra o Vasco. Ele usou a força de um rival, não para diminuir seu time, mas para inspirá-lo. Foi uma aula de comunicação e gestão de crise. Em vez de focar no problema, na derrota, ele focou na solução, na possibilidade. Ele transformou um momento de desânimo em um chamado à esperança. Além disso, Zubeldia fez questão de ressaltar que o Fluminense teve virtudes na partida, que o time jogou bem em vários momentos e que pequenos ajustes poderiam fazer toda a diferença no jogo de volta. Ele não estava vendendo uma ilusão, ele estava construindo uma base de confiança. Ele mostrou que a derrota não foi um desastre completo, mas um obstáculo a ser superado. Ao fazer isso, ele tirou o peso das costas dos jogadores e transferiu a energia para o próximo desafio. Então vamos resumir a estratégia por trás da citação ao Palmeiras. Primeiro, ele quis reforçar que uma eliminatória dura 180 minutos e que a história só termina no apito final do segundo jogo. Segundo, ele usou um exemplo real e impactante para mostrar que viradas improváveis acontecem no futebol o tempo todo. Terceiro, ele buscou motivar o elenco e a torcida, mostrando que a esperança não só era permitida, como era necessária. E por fim, ele usou essa referência para fortalecer o lado psicológico do grupo, lembrando a todos que a mentalidade é tão importante quanto a tática. O que Zubeldia fez foi muito mais do que uma simples declaração. Foi uma jogada de mestre fora de campo. Ele usou a história de um rival para escrever o roteiro da sua própria virada. Ele transformou a rivalidade em inspiração. Isso mostra que um grande técnico não trabalha apenas com táticas e escalações, mas também com emoções, narrativas e psicologia. Ele entende que precisa gerenciar a expectativa da torcida e a confiança dos seus jogadores. Depois de entender isso, fica difícil assistir a uma coletiva de imprensa da mesma forma, não é? A gente começa a prestar atenção nas entrelinhas, na estratégia por trás de cada palavra. Zubeldia não falou do Palmeiras por acaso. Ele escolheu um exemplo que todo fã de futebol conhece. Um exemplo que emociona, que inspira e que acende uma chama de esperança até no momento mais difícil. É uma verdadeira aula de liderança. E a grande lição que fica dessa história é que no futebol, assim como na vida, a gente nunca deve desistir antes do fim. Sempre existe uma chance de virada, mesmo quando tudo parece perdido. Acreditar até o último segundo é o que separa os vencedores dos que simplesmente desistem no meio do caminho. Essa mentalidade é o que cria os momentos inesquecíveis que tanto amamos no esporte. Se você curtiu essa análise mais profunda sobre as estratégias que acontecem fora das quatro linhas e quer continuar entendendo a mente dos treinadores,
as motivações psicológicas e as histórias mais incríveis do futebol, você está no lugar certo. Agora que falamos sobre a força de uma virada, que tal descobrir quais foram as maiores viradas da história das Copas impulsionadas pela torcida? No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar nos jogos em que a arquibancada literalmente ganhou a partida. Você não vai querer perder. Muito obrigado por assistir e até a próxima.